Bom dia! Estamos aqui nesse dia 3 de março para mais um momento de meditação da Palavra de Deus no livro A Viagem do Outro Cristão. Estamos no finalzinho já sentindo saudade, já com gostinho de saudade. Hoje nós estamos aí já em 183 encontros. Bom dia, bom dia! E finalizaremos esse livro na segunda-feira. Bom dia, Jússi, bom dia! Bom dia, Elisandra! Coraçõezinhos para vocês também, Jússi, coraçõezinhos para vocês. Que o coração de Jesus esteja aí, vá ao encontro do coração de vocês e que o meu coração também, né, junto com o de Jesus vai, e aí uma união de corações, uma união de almas. Olha que bacana. E hoje nós vamos falar, gente, de uma experiência no Getsemane. Olha só, hoje Deus veio nos falar da necessidade do sofrimento. Para purificar a alma. A gente não gosta muito desse tema, não é? Sofrimento, a gente não é muito fã disso. Mas, enfim, Deus veio nos falar justamente da necessidade desse sofrimento para que nós possamos ser elevados espiritualmente. Bom dia, bom dia! Jennifer, Cristiane, Lucineide, ai que bacana, Mara, olha lá, todo mundo entrando ali. Muito bom. Vamos lá então para a mensagem de hoje, que era um pouquinho longa. Vamos ler, senão, né? Aí nós não damos tempo de meditar tudo. Bom dia, Zélia. Deus vem nos falar sobre a experiência do Getsemane. O que é o Getsemane? É aquele jardim que tinha no sopé do Monte das Oliveiras, né? Em Jerusalém. Então todo mundo conhece ali o famoso Monte das Oliveiras. Então o Getsemane é onde Jesus teve aquela experiência, aquela agonia, aquela dor. Então, vem falar justamente sobre isso. Somente por meio do sofrimento você pode se tornar inteiro. E a alegria mais pura que venha a sentir é o reflexo do Espírito Santo operando em sua alma. Eu não quero que pense que a alegria contínua é a norma de uma vida de fé. Vou me manifestar a você em tempos de derrota, bem como em tempos felizes. Nunca lhe ordenei a busca da felicidade como um fim em si mesmo. Meu espírito se move em você para produzir o caráter do Senhor Jesus Cristo, para que a sua personalidade inteira retrate a semelhança de um homem novo. Esse processo é, com frequência, penoso porque requer a aniquilação da sua vontade e escolhas. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo suou, por assim dizer, gotas de sangue na hora da sua agonia no jardim do Getsemane. A imaginação da mente natural não pode sondar a extensão da luta interior da alma, pela qual o homem deve passar, à medida que suporta o processo transformador da entrega da vontade natural para aceitar a vontade do Espírito. Aquilo que a Bíblia revela acerca do sofrimento e paixão do Senhor Jesus é, na verdade, uma revelação em profundidade da mesma luta mortal que cada alma deve travar se a vontade de Deus for escolhida em lugar da antiga mente carnal. E aí, a autora cita a primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 19, que diz: assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Antes, né, o versículo 19 diz: se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Então ele está dizendo aqui da dificuldade que nós teremos para a nossa salvação, para que nós possamos nos salvar. E Deus vem nos falar sobre a livre escolha, né? Primeiro, a experiência do Getsemane, que é aquela experiência pela qual Jesus passou. E ontem, providentemente ou coincidentemente, seja como for, eu estava assistindo um vídeo já tinha assistido um vídeo, aí ontem me surgiu um outro vídeo daquele ator que fez o papel de Jesus Cristo no filme do Mel Gibson, e a conversão que aquele homem teve quando ele fez o filme. Gente, é fantástico. Eu coloquei lá no YouTube, quem quiser, no Facebook. Acho que eu mandei para algumas pessoas, não me lembro porque é muita coisa, mas eu coloquei no Facebook
o depoimento, a declaração, bom dia, amore, a declaração do ator que fez o papel de Jesus Cristo, e ele falando da conversão dele através do sofrimento. Gente, foi extraordinário, vocês não percam. Procure lá no meu Facebook, publiquei ontem. E publiquei novamente aquela música Sangue Redentor, porque ontem eu novamente fiz essa experiência de ficar aos pés da cruz de Jesus e chorar. Eles choraram, foi maravilhoso, lavou a minha alma ontem. Então Deus vem nos dizer aqui hoje sobre: somente por meio do sofrimento nós podemos nos tornar inteiros. Por quê? Porque por meio do sofrimento nós aniquilamos a nossa vontade pessoal, a nossa vontade carnal, a nossa vontade do homem velho, da mulher velha, para poder fazer a vontade do Pai. Gente, vocês têm noção do que é isso? Assim, Deus, ele realmente exige muito, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Senhor, o Senhor exige demais dos seus amigos. Não é à toa que tem tão poucos, porque Santa Teresa d'Ávila dizia isso. Se o Senhor faz isso com seus amigos, imagina com seus inimigos, né? Porque é desafiador você seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, mas ele não nos enganou desde a primeira vez, né, que ele falou: pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou: deixa a sua cruz que eu carrego para você. Ele disse: deixa, eu te ajudo a carregar a sua cruz, mas você carrega a minha. É mais leve, mas você precisa carregar. A sua cruz ninguém vai carregar para você, então nós podemos contar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos auxiliar nessa caminhada, nesse carregar a nossa cruz. E nós podemos fazer essa troca, né, com Jesus, como nós trocamos os pedidos com a Virgem Maria, nós podemos fazer essa troca. Eu vou entregar, Senhor, as minhas cruzes a Ti, e eu te ajudo a levar as suas, a sua cruz, as suas dores. Então eu uno a minha dor, a dor de Jesus, no Getsemane, ou também ali durante a Via Sacra, Via Crucis, né, que nós precisamos ajudar ele a carregar aquele sofrimento e olhar. Gente, a Via Sacra eu não conhecia o poder da Via Sacra, eu não conhecia o poder da meditação da Via Sacra. Eu senti isso muito fortemente quando eu estive naquela peregrinação com Pedro Siqueira, e nós fizemos a Via Sacra no Bosque de Valinhos, em Portugal, e nós fizemos também uma Via Sacra que para mim foi muito profunda quando nós fizemos lá em Lourdes, na França. Lá eles têm uma Via Sacra em tamanho natural, assim, lindas as estátuas, mas era um monte, então nós subimos, tava uma chuva. Então, assim, foi muito sofrido mesmo subir aquele monte, porque é bem íngreme, mas ali eu chorei aquela Via Sacra inteira. Ali, naquelas estátuas representadas, gente, eu senti o sofrimento de Jesus, e ali foi uma experiência para mim, em 2019, olha só, que eu fui ter essa experiência verdadeira da paixão de Cristo. Foi uma experiência, olha, única. Eu não tenho nem como descrever o que eu passei ali, o que eu senti ali. Eu olhava para aquela imagem, e já um dia antes do dia da Via Sacra, nós chegamos um dia antes, um pouco antes da outra turma, e eu, uma amiga minha de Belo Horizonte, e um outro amigo nosso, procurador de justiça, subimos, nós chegamos mais cedo, nós três, e a Cristina de Cianorte, nós subimos e fomos acompanhando aquela Via Sacra, assim, mais por curiosidade, não fazendo a Via Sacra. A gente ali já sentiu uma emoção do Espírito que foi uma coisa de louco. E depois, no dia realmente nós fomos fazer a Via Sacra, eu chorei a Via Sacra inteira. Ali Deus me tocou profundamente, assim, me chamando a atenção para o sofrimento de Jesus. Nós não temos noção do que foi aquela Via Crucis de Jesus, e por nós, e por mim, e por você individualmente. Quando nós pensamos no coletivo, parece que foi pouco, né? Mas foi por mim, foi pelo meu orgulho, foi pelos meus pecados carnais, foi pela minha arrogância, foi pela minha prepotência, foi pelo meu julgamento, pelas mentiras que eu contei. Então, gente, é muito forte quando nós olhamos isso. E ele vem nos falar: faça essa experiência. Faça a experiência junto comigo da agonia que eu senti no Horto das Oliveiras, ali no Getsemane. Faça comigo a experiência de carregar a cruz e cair 3 vezes e me levantar, e cada vez que eu caía era um fardo pesado subir, né? Levantar novamente. E ele precisou contar com Cirineu, e quantas vezes nós precisamos contar com Cirineus na nossa vida para nos ajudar a levar nossos fardos. E graças a Deus, Deus põe muitos Cirineus, mas nós também temos que ser Cirineus na vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas a levar suas cruzes, mas nós temos que carregar a nossa.
Nós temos que carregar a nossa. Tá travando? Aqui para mim tá parecendo normal. Não sei se para vocês aí, mas para mim aqui tá parecendo bem normal, tá? Qualquer coisa nós vamos prosseguindo. Então, a experiência de carregar a cruz de Jesus, esse sofrimento pelo qual nós precisamos passar para que nós possamos continuar nos purificando. Jesus vem nos falando isso. Nossa, Jesus vem nos falando fortemente sobre isso. Deixa eu ver aqui, a internet ela tá normal aqui para mim, tá parecendo que está normal. Pode ser que não esteja muito legal aí, mas vamos ver, vamos dar continuidade aqui, né, na medida do possível aqui. Deixa eu dar mais uma conferida, mas eu acho que tá normal. Aqui para mim pelo menos está parecendo que ela tá normal. Não sei se normal. Mas vamos lá. Então, o que Deus vem nos falar? Quando nós decidimos a viver essa experiência do Getsemane, quando nós decidimos e pela nossa vontade, porque olha aqui o que Deus vem dizer. Aquilo que a Bíblia revela acerca do sofrimento e paixão do Senhor Jesus é, na verdade, uma revelação em profundidade da mesma luta mortal que cada alma deve travar se a vontade de Deus for escolhida. Então, assim, ele está dizendo, nós vamos ter batalhas se nós escolhermos fazer a vontade de Deus, ao invés de fazer a vontade nossa, do homem velho, da mulher velha. E essa escolha livre, ela traz em si uma certeza de sofrimento, olha só. Então Deus não nos engana. Ele está nos dizendo, você está escolhendo me seguir? Você está escolhendo fazer a minha vontade? Deus está dizendo. Então se prepare para sofrer. Parece meio maluco, né? Quem que quer em sã consciência saber que vai enfrentar sofrimentos? Só que ao mesmo tempo, olha só, a nossa vida nós teremos sofrimentos com ou sem Deus. O bom é que com Deus, os nossos sofrimentos têm um sentido. O nosso sofrimento diário ele vai ter um sentido se nós estamos com Deus. Enquanto, se nós estivermos longe de Deus, né, em outros caminhos, esse sofrimento pode nos trazer um sentido equivocado, um sentido errado que vai nos levar para uma derrota. Então, olha só, com Deus a certeza de que nós sofreremos é grande. Porque ele não nos engana, ele fala, tome sua cruz, vai haver sofrimento, mas vai haver muita purificação também. Você vai atravessar o deserto, mas eu vou te abastecer com aquilo que for necessário para a purificação da sua alma. Só que quando você sair lá do outro lado, você vai sair um novo homem e uma nova mulher. Então nós temos duas garantias. A garantia de que vamos sofrer, mas a garantia de que nós vamos vencer. Com Jesus, em Jesus e por Jesus. Olha só. É uma garantia muito forte, né? É algo muito bom, porque apesar de nós sabermos que nós vamos sofrer, nós temos a garantia da vitória no final. Se perseverarmos, se continuarmos com Deus, se não desistirmos. Então, agora, quando o mundo nos oferece as coisas mais fáceis, falando que não vai ter sofrimento, primeiro é mentira. Porque mesmo quando nós estamos no mundo, nós temos sofrimentos. Muitos, e nós não temos garantia nenhuma de vitória, nenhuma. Então por isso que nós, por mais loucura que possa aparecer essa decisão, nós decidimos estar na presença de Deus, apesar de saber que nós vamos sofrer. Por livre escolha eu decido seguir a Deus, por livre escolha, Ele não está me pressionando, pela minha escolha, por essa liberdade, e essa liberdade não é fazer o que eu quero, a liberdade é fazer o que tem que ser feito, né? Eu tenho a liberdade de escolher seguir a Deus. Mas a partir do momento que eu escolhi seguir a Deus, eu tenho que fazer a vontade dele. Gente, essa palavra de hoje é muito, muito, muito profunda. Nós vamos experimentar a agonia de Jesus no Getsemane. Nós vamos experimentar os sofrimentos de Jesus que ele teve na sua própria carne. Mas como ele, ao final, nós seremos vitoriosos. Porque quando todo mundo pensava
que Jesus tinha sido derrotado, não é? Que ele não era o Filho de Deus. Olha ali, e foi escarnecido, foi cuspido, sofreu ali tantas humilhações, sem merecer. E nós, muitas vezes, nós merecemos, não é? Mas olha só, ele sofreu, os sofrimentos dele foram por nós, ele não merecia nenhum sofrimento. Nós, muitas vezes, merecemos sofrimento porque nós mesmos atraímos coisas para nós sofrermos. Então, ele sofreu. Quando todos pensavam que ele estava derrotado, aí depois de 3 dias, eis que surge ele glorioso, com suas chagas, que não mais dolorosas, mas gloriosas, com seu corpo resplandecente. E aquilo tudo que era chaga, aquilo tudo que era dor, se transformou em felicidade, em alegria, em paz. Então ele está prometendo a mesma coisa para nós. Quer me seguir? Você tem a liberdade de escolha para me seguir ou não. Só que você não vai ser enganado. E nessa trajetória, você vai ser purificado. As suas chagas vão ser transformadas também como as minhas chagas gloriosas, ele diz. O teu sofrimento vai ter um sentido. Esse sofrimento pelo qual você está passando agora vai ser para um bem maior. Porque lembra que há poucos dias nós falávamos que não é nada que nos seja tirado, que Deus não pode nos restituir 100 vezes mais? Ele vai nos restituir. Acho que eu publiquei isso ontem, salvo engano, que foi uma passagem que nós lemos lá há alguns dias. Nada do que está nos acontecendo hoje, que parece derrota, parece que nos foi tirado, Deus pode nos restituir 100 vezes mais se estivermos com Ele. E do jeito dele. Eu sempre falo, essa restituição vai ser conforme a vontade dele, não conforme a minha. Mas quem duvida de que a vontade de Deus para a minha vida é melhor do que a minha? Eu creio firmemente nisso. Eu creio firmemente, gente, e vai ter sofrimento. E assim, às vezes nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a sofrer. É aquela coisa, eu vou aprender a sofrer. Eu vou aprender a tirar desse sofrimento um bem maior. Eu vou aprender a tirar dessa dor que eu estou tendo agora um aprendizado. Porque sabe a pessoa que não muda? É aquela que ela não aprende. Ela erra e não aprende. E ela não muda porque ela não aprendeu. Ela fica dando murro em ponta de faca, como o pessoal antigo dizia, não é? Ela fica ali insistindo em vez de persistir, ou seja, vou achar um outro meio de fazer, de realizar. Então nós temos que ter essa consciência de que o sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte. Nem Jesus escapou disso. Quem somos nós para escapar? Só que com Deus vai ser muito mais fácil, porque olha aqui, a palavra, né, de São Paulo, a primeira epístola de São Pedro, perdão. Assim, olha só, se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio do pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador fiel, porque Ele é fiel, praticando o bem. Então, como que é essa prática do bem? Perdoando quem nos magoou, perdoando a nós mesmos, fazendo sacrifícios. Agora, nesse tempo quaresmal, é um tempo propício para isso, de jejum, de oração, né? Abstinência. O jejum é diferente da abstinência. Mas ali, o que eu vou fazer? Quais são os pequenos sacrifícios que eu estou fazendo no dia a dia? E aquela dor, aquele sofrimento pelo qual você está passando e pelo qual eu estou passando, eu entrego. Eu entrego, Senhor, eu estou entregando esse sofrimento. E estou unindo o meu sofrimento ao vosso. Aquele sofrimento pelo qual o Senhor já passou e aquele sofrimento pelo qual o Senhor passa pelos pecadores não convertidos. Por esse mundo do jeito que está e pelas minhas próprias ofensas. Porque eu erro muito, não é? Eu sempre falo, eu erro muito todos os dias. Então eu ofereço aquele sofrimento pela conversão dos pecadores nos quais eu estou incluída. Porque eu estou incluída nesses pecadores. Eu ainda não sou santa, eu estou buscando a santidade, não é? Então, estamos aí no caminho da santidade, mas Deus vem nos falar. Somente por meio do sofrimento você pode se tornar inteiro. Nós somos pessoas pela metade. Nós somos aqui pessoas que estamos mancas, vamos dizer. Estamos doentes, em parte,
porque nós ainda não nos entregamos a Deus, porque nós ainda não compreendemos que essa vida aqui não vai ser só felicidade. E ele diz aqui, ó, eu nunca lhe ordenei a busca da felicidade como um fim em si mesmo. A felicidade vai ser um meio, assim como o sofrimento, um meio para a salvação. Então nós teremos durante essa trajetória momentos de felicidade, nós teremos momentos alegres. E Jesus era uma pessoa muito alegre, né? Contam né? Existe aí, os teólogos dizem que ele era muito alegre, que Jesus era muito alegre, não foi só sofrimento. E nós temos que ser cristãos alegres, levar esse sofrimento não com aquela cara abatida, né? Ai, hoje eu estou jejuando, e faz aquela cara de Deus me livre, de tristeza, né? De abandono, eu estou sofrendo, como eu sofro para os outros ver. Não. Nós temos que ser cristãos alegres para que outras pessoas olhem para nós e falem, nossa, vale a pena ser cristão, vale a pena seguir Jesus. Porque essa pessoa tem sofrimento, a vida dela é marcada por sofrimento, mas ela tem uma leveza, ela tem uma paz na alma. E é claro que vai ter momento que eu vou chorar, você vai chorar. Tem momento que nós vamos precisar dos nossos sirineus, não é? Pedir ajuda para outras pessoas. Eu mesmo sou uma pessoa que eu peço muita ajuda. Eu mesmo sou pessoa que eu tenho assim, gente, na minha vida, eu vou compartilhar com vocês. É altos e baixos. Tem um livro que chama Picos e Vales, que eu li, né, aí há uns 2 anos, eu acho, ele não está nem por aqui. Eu li ele há uns 2 anos, quando eu estava fazendo a formação em coaching. Chama Picos e Vales. E a nossa vida vai ser assim. Uma hora nós estaremos lá no pico da montanha, outra hora nós estaremos no vale. Mas o que é bom saber? Que isso vai ser sempre, vai ser picos e vales. Nós não teremos só ascendência. De vez em quando nós vamos cair. Primeiro, para nos lembrar que temos que ser mais humildes, porque talvez se a pessoa fosse só numa linha crescente, a arrogância vai tomando conta e a pessoa esquece, né, de Deus, esquece dos irmãos, esquece das pessoas que a ajudou a subir. Não tem aquela pessoa que ela cresce e depois ela está lá no topo, ela não lembra nem de pai e mãe que a ajudou. Quanto mais de pessoas, amigos, né, pessoas fora da família. Ela cresce, à medida que ela vai crescendo a sua arrogância, a sua prepotência. Então a vida vai ser cheia de picos e vales. Então, nós temos que cuidar isso. E a minha vida é bem isso. Quando eu li esse livro, eu falei, gente, sou eu escritinho. E mesmo hoje, qual é a diferença? Hoje eu fico menos tempo no vale, menos tempo. Porque hoje eu lido melhor com as minhas emoções. Hoje eu percebo aonde o inimigo está atacando mais facilmente e consigo me reerguer mais fácil. Mas antes, eu já falei para vocês, compartilhei com vocês, eu chegava a ficar 6, 7 dias e 3, 4 dias, às vezes eu ficava de cama, literalmente, porque eu abatia fisicamente. Então, hoje, né, com o processo de coaching, com o crescimento também na minha parte espiritual, eu criei mecanismos, né, busquei esses mecanismos através do processo de coaching, também da palavra de Deus, e eu desenvolvi essa resiliência em mim. Então, mas não é fácil, é todos os dias. Então, sexta-feira passada mesmo, eu fiz a live aqui, gente, eu tava moída. Sabe quando você passa a pessoa dentro de uma moenda, no triturador? Sexta-feira foi um dia que eu estava arrebentada. E o inimigo achou essa brecha, e aí, claro, mas por situações que eu estou vivendo aqui na minha vida nesse exato momento. Deixa eu ler aqui. Vamos mais cair do que ter picos, para nos lembrar que existe um Deus que nos ama e nos deixa cair. Sim, porque é aquilo que eu falei. Se nós só crescêssemos, só fôssemos numa linha ascendente, porque o demônio ele é bem astuto. Então, se nós fôssemos nessa linha ascendente, ia crescer em nós uma arrogância, uma prepotência. Primeiro, às vezes eu fiz sozinho, porque é muito fácil a gente esquecer de quem nos ajudou, né? O inimigo nos cega para isso. O poder, o dinheiro, ele traz algumas coisas muito boas, mas também ele pode trazer coisas ruins se nós não criarmos essa humildade junto. E você às vezes vê, gente, a gente vê pessoas arrogantes, pobres de maré de si, mas pobres, paupérrimas. E elas são pobres também espiritualmente, porque são arrogantes.
Então nós precisamos, não é só o dinheiro, só o poder. Às vezes tem pessoa que ela é arrogante porque ela não aceita nem ajuda de outras pessoas. Ela não acha que ela tem que mudar. Ela acha que tem que mudar sempre o outro. Ela nunca precisa mudar. A mudança nunca vai partir dela. Então se ela não cair, e Deus nessas quedas, ele fala, filho, olha, acorda. Filho, filha, olha que eu tô te dando sinais. A vida tá te dando sinais. Então nós teremos essas experiências no Horto das Oliveiras ali, aquela agonia, aquela angústia do que está para acontecer. E depois nós teremos a experiência da via sacra, né, dos açoites, das dores, das chagas, das humilhações. E nós somos muitas vezes humilhados justamente para que Deus seja exaltado na nossa vida. Porque senão, gente, a humildade, ela abre portas. A humildade e a gratidão. Em contrapartida, a arrogância, a presunção, a prepotência, o orgulho, ele acaba com qualquer ser humano se nós dermos brecha para isso. Então sempre, 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 em tudo que acontecer na nossa vida, nós temos que louvar e agradecer a Deus. Foi por Ele, não foi pelas minhas forças, foi por Ele, foi para a honra e glória dEle. É Deus quem está fazendo, não sou eu. Nós temos que ter essa consciência. E Ele está dizendo que esse sofrimento vai nos purificar, gente. Essa palavra é muito forte, mas é muito linda. Olha isso, esse processo é com frequência penoso, porque requer a aniquilação da sua vontade e suas escolhas. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo suou, por assim dizer, gotas de sangue na hora da sua agonia. Olha isso, a imaginação da mente natural não pode sondar a extensão da luta interior da alma pela qual o homem deve passar à medida que ele suporta esse processo transformador de entregar a sua vontade natural e aceitar a vontade do Espírito. Então, e cada um vai ter um tipo de sofrimento. Eu não posso dimensionar o meu sofrimento pelo teu. Ah, não, você sofre menos que eu. Não! Todo mundo tem um tipo de sofrimento. E não quer dizer que o teu sofrimento seja menor do que o meu, ou maior do que o meu. É o teu sofrimento, é a tua dor, e cada um suporta da maneira que, né, conforme a resiliência, conforme o preparo espiritual. Então, qual que é a dica aqui? Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, quanto mais nós deixarmos Ele nos moldar mais rápido para sair desse deserto, é melhor. Mais vigiando e orando o tempo todo. Porque à medida que nós formos crescendo espiritualmente, os desafios aumentam também. Então, em resumo, vai ser labuta a vida inteira. Mas olha só o troféu. Olha o que nós esperamos no fim da caminhada. Qual que é a vitória? De nos encontrarmos nos céus. Olha assim. Gente, ontem, nesse trecho que eu assisti desse ator, acho que é Jim Caviezel, eu não me lembro o nome dele, enfim. Ele diz assim, eu não consigo vê-los daqui, que estava uma plateia meio escura, ele falou assim, mais ou menos essa palavra, mas com certeza os reconhecerei quando estivermos lá no céu. Olha que coisa linda, o nosso coração vai se reconhecer, então esse é o prêmio. Você imagina o que é estar face a face de Jesus? Você está olhando face a face com Deus. Então isso é um prêmio grandioso, grandioso, que não tem prêmio nessa vida que supera. Você um dia está na glória de Deus, onde não vai haver dor, onde não vai haver choro, onde não vai haver ranger de dentes, onde será só plenitude, onde estaremos ali desfrutando da companhia daqueles, né, que nos foram encarregados de levar para o céu também, porque nós queremos ir, mas nós temos que também levar aqueles que Deus nos encarregou de levar. E agora você imagina a festa que vai ser no céu? Você imagina, gente? Você sendo recebido por Nossa Senhora, por São Padre Pio, né? Porque São Padre Pio, ele tem essa promessa, que os filhos espirituais dele serão recebidos por ele na entrada do céu. Ave Maria, pensa um negócio desse? É bom demais! Então, quando nós olhamos para o prêmio, para o objetivo, para a vitória, para o troféu, mas vale a pena carregar a cruz. Eu acho que vale. Então, por isso que nós temos que ter essa livre escolha de, apesar de saber que vai ter sofrimento, nós escolhermos livremente. Senhor, eu sei que vai ter sofrimento, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo, que o Senhor prometeu ficar comigo até os fins dos tempos.
E sabendo que depois disso, dessa parcela de sofrimento, terá vitória. Agora, quando nós estamos nas coisas do mundo, nós sabemos que vai ter sofrimento, mas nós não temos garantia nenhuma da vitória. Porque se nós não estivermos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, meu Deus, nem o purgatório a gente pega. Mas nem o purgatório, porque a gente tem que rezar muito, ser muito bom para tentar pegar pelo menos o purgatório. Porque do purgatório a gente sabe que a gente sai. Do inferno ninguém sai. Ninguém. Ali acabou. Ali é o fim. Então, tinha um santo que dizia, né? Nós temos que rezar para merecer pelo menos o purgatório. Porque para o céu direto, só sendo muito santo para ir, gente. Eu fiquei tão triste quando eu vi isso, fiquei aborrecido, foi misericórdia, né? Então eu vou ter que me esforçar muito, porque pro céu, é claro que o julgamento é de Deus, mas pro céu nós temos que ser muito santos para ir direto. Porque eu lembro que Maria, né, a Virgem Maria, disse na aparição em Fátima, ela falou para o Francisco que ele iria para o purgatório, a criaturinha acho que tinha 8 anos, que ele tinha que rezar muito para ele não ir para o purgatório, porque ela revelou ali que Lúcia ia para o céu, que Jacinta ia para o céu, e ele falou, e eu? Ele falou assim, não, você vai para o purgatório, você tem que rezar muito. O menino tinha 8 anos, imagina nós, com um monte de pecado que a gente tem, Senhor. Então, nós temos que fazer muito sacrifício ainda. Nós temos ainda que ter essa consciência de que nós precisamos mudar muito para que nós possamos pegar pelo menos o purgatório. E que nesse momento de sofrimento aqui, isso não é para desanimar, tá, gente? É para nos animar. Que cada sofrimento que nós passarmos, oferecermos a Deus e passarmos sem murmurar, sem reclamar, isso vai nos achegando mais perto de Deus. Ou seja, vai nos livrando do purgatório e vai nos aproximando do céu. Então, todo sofrimento, Deus está dizendo aqui, entregue a mim, saiba que você vai passar, mas dê um sentido para isso, dê um sentido para esse sofrimento, entregue pela conversão dos pecadores, pelos seus próprios pecados, alivia as minhas dores que eu aliviarei as suas, carrega a minha cruz que eu carregarei a sua. Né? Então, Deus, ele vem nos falar muito claramente, ele não está nos enganando, ele vem falar, pega a sua cruz, me segue porque vale a pena. Porque o final é a coroa da glória. E não é pouca coisa. Mas nós temos que ter essa experiência. Abraçar essa experiência do Getsemane. Abraçar essa experiência da Via Crucis. Junto com Jesus. Ele venceu. E nós venceremos junto com ele. Tem a Fernanda está aqui, ela acompanha, né, Instituto Hesed, talvez mais alguém acompanhe, e eles sempre fazem essa oração, Jesus, tu vencerás, como sempre tu vencestes, por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Jesus, tu vencerás, e quando eu passar por uma tribulação, e eu tenho repetido isso com tanta frequência, gente, eu tenho falado isso 200 vezes no dia, e quando eu estou com o meu crucifixo, né, com a minha cruz, eu falo assim, Jesus, tu vencerás, como sempre tu venceste, por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. E Jesus vencendo, ele vai vencer na minha vida. Ele vai vencer na sua vida. Então, Jesus, tu vencerás, como sempre tu vencestes. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Então, não aceita uma derrota. Levanta, ergue a cabeça e pede, Senhor, esteja comigo. Me mostra o caminho. Porque a pessoa que fica parada, derrotada, é o que o inimigo quer. Ele quer que nós fiquemos só no vale. Mas existem os picos e nós temos que escalar para chegar lá. E quando a gente se sentir no vale, vamos pedir para o Cirineu nos ajudar, né? Vamos pedir para os irmãos, as pessoas que realmente querem nos ajudar. Aceitar essa ajuda das pessoas que realmente querem nos ajudar. Cuidar com aquelas pessoas que nos querem mais afundar para o vale do que nos puxar para o pico. Né? Então nós temos que cuidar isso. E só com a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós conseguiremos. Mas fica aí hoje o convite para você experimentar junto com Jesus o Getsemane, para que um dia você e eu também estejamos lá na glória, com o corpo glorioso junto dele. Um grande beijo para vocês, um ótimo dia de muitas bênçãos, de muita luz, de muita graça e até amanhã, se assim Deus permitir. Beijos!